Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carla Albuquerque, estou aqui de novo com o nosso querido amigo Rinaldo Belisário, investigador Rinaldo Belisário, no caso de polícia. E a gente aqui entrou em 2023, mas a gente não pode deixar 2022 de fora ainda, porque infelizmente, né, nessa transição de ano, muitas coisas acontecem. E, novamente, tudo vira caso de polícia, não é isso, Rinaldo? Vira. Infelizmente, os assuntos, parece que... Como seria bom se o mundo fosse um dia de Natal, né? Todo mundo feliz. Exatamente. Né? Ai, que legal. 365 dias de Natal, todo mundo bacana, a família totalmente íntegra, amiga, as pessoas respeitando o outro. Mas não é não. Não é, não. E assim, infelizmente os criminosos, né, eles usam essa época do ano, né, eles aproveitam essa época do ano, principalmente porque as pessoas estão mais relaxadas, mais felizes, né, elas estão menos alerta, vamos colocar assim. Desconectada com a violência. Eu utilizo da própria religião, ou do momento de fé, ou do momento de libertação. Ai, que bacana, mas não é bem assim. E aí é que acontece, né, aqueles piores momentos do crime, né, que é no final do ano, né, que são, quem acompanhou aí os noticiários, aquilo que sai, né, porque nem tudo é noticiado, né, infelizmente, né, muitas coisas ficam só naquele núcleo das pessoas que viveram aquela determinada violência, mas foram muitos casos, não é isso? A polícia não parou de trabalhar no final do ano. Não, pelo contrário, a polícia, principalmente a polícia militar, eles têm a estatística das cidades e dos momentos, mandam um monte de polícia para lá, colocam à disposição da sociedade, a Polícia Civil fica aguardando, infelizmente, a consequência disso. A Polícia Militar, ela vai no local dos fatos e depois encaminha para a Polícia Civil, para a elaboração do BO e assim por diante. Então não para, a polícia nessa hora, a turma acha, a polícia dorme. Não, não dorme. A polícia, ela festeja? Não, não festeja. Então eu tenho em torno de 20 anos de polícia, eu passei muitos natais e muitos réveillões trabalhando. Então tu não acha, que beleza, não, não é. Então é uma colocação à disposição, é vocacional isso. E a tendência, a gente analisa com o passar do tempo, a tendência sempre foi piorando. Porque entra a impunidade, entra assuntos que interessam. Hoje, por exemplo, você está usando um Apple Watch. Isso. Há um tempo atrás não existia Apple Watch, hoje é interessante. Então, começou a criar certos elementos e certos produtos que fazem com que o olhar daquele que eu sempre falo, Carla, quando a gente acorda cedo, a gente tem um momento de paz, né? Parece que você renasce, você começa o dia em sintonia com os assuntos bacanas, alguns rezam, alguns ajoelham, alguns a família, e você vai trabalhar. Como é que uma pessoa acorda pensando, quem que eu vou prejudicar hoje? Como é que uma pessoa acorda, toma café, espreguiça, vou roubar alguém? Então, olha a confusão, olha aonde bate o desvio de caráter, que eu entendo que tem que ter uma ajuda da própria psicologia, para tentar mapear um pouco essa mente, porque é uma mente que acorda pensando no mal. Você não pode pensar, você não pode ser assim, uma sociedade não pode ser assim. Vou acordar hoje de manhã e vou cometer um crime. Recentemente a gente pegou uma quadrilha que acordava mais cedo que o trabalhador para roubá-los às 5h30, 6 horas no ponto do ônibus. Você imagina, a pessoa está ali esperando o ônibus, ou querendo sair de casa, com aquela energia, vou trabalhar, meu dia vai ser bom. Aí aqueles que acordam um pouco antes e roubam. Não, isso é um absurdo, né, Rinaldo?
Você sabe que você falou uma coisa muito interessante, né? A psicologia precisa estudar e ajudar. Eu concordo 100% com você. Eu acho que uma das questões que ajudaria muito a polícia, não só a civil como a militar, né? As nossas forças policiais, seriam essas pessoas que trabalham nessa área de psicologia, psicologia forense. Os Estados Unidos já faz isso há muitos anos, né? O FBI aí, ele trouxe ali os melhores nomes nessa área. Tem uma que é a famosa Bird, né? Ela que ajuda, inclusive, a fazer aquela série Mindhunter. Ela ela traz, ela cunha, né? O que nós conhecemos hoje como serial killer, né? Ela já está com bastante idade, mas ela é uma mulher muito inteligente, muito perspicaz. E como, né, essa área de profissionais ajudou muito as forças policiais, a inteligência policial. E aí você traz um detalhe que é muito importante. Quem que acorda às 5h30 da manhã para cometer um crime? E aí tem um dado que é trazido por esses profissionais da área de psicologia, inclusive de psiquiatria, que não é só o crime de roubo, né, de assalto, mas o crime de estupro. Você sabe qual é o horário que tem mais estupro? E eu fiquei assim embasbacada, eu não podia acreditar. Entre 5h30 e 6h30 da manhã. E eu falei, mas... De novo, eu também pensei a mesma coisa, mas quem que acorda às 5h30, 6h30 da manhã para querer estuprar alguém, né? Ou desejar estuprar alguém? E aí esses profissionais estavam me explicando que esse é o pico de testosterona do homem, é nesse horário. Então, veja como essas informações são importantes, porque a própria polícia, ela começa a se planejar. Ah, olha aqui, então se esse é o determinado horário que, vamos dizer, aquela pessoa criminosa pretende cometer um ato criminoso, eu me preparo. Então, eu vou colocar policiais especializados em áreas onde tem grande risco desse determinado crime acontecer. Uma das funções da polícia, até para os ouvintes que sejam estudantes de direito, querem entrar para a polícia, você tem que pensar o seguinte, a polícia tem que analisar e antecipar. Exatamente. Então, como é que a gente antecipa? A gente colhe dados, informações, por isso que faça BO, que a gente fala, né? É muito, faz por um favor. BO, faz um BO, porque às vezes você está dando os horários, você está dando a descrição, a fisionomia. E hoje a tecnologia, né, coloca ali os horários, porque assim, quando todo aquele material, como a gente tem muita tecnologia, hoje já disponível ali na mão das forças policiais, tudo isso é passado. Vira um algoritmo, não é isso? Tudo. Ainda mais uma vez, a tecnologia, como você disse muito bem, é a digitalização que todo mundo gosta de ver os filmes gringos, né? Nossa, tu colocou a mãozinha, vai lá a equipe do CSI, né? Que são os peritos nossos. Eles vão lá, mas no Brasil tem. Tem agora. Então você acha que você não está no crime, só que se você está, a gente te coloca dentro do crime porque a sua digitalização estava no local do crime. Então, aconteceu um crime aqui, eu botei meu dedo aqui sem querer, minha digital está aqui. Eu estou aqui. Não, doutor, eu estava na praia. Não, você estava em São Paulo. Não, olha ali, o meu amigo estava comigo, quer dizer, já trouxe outro. E assim por diante. Não, mas eu te provo que você estava lá. Eu encontrei a tua marca. Então, para crimes que acham que é mais esperto que o Batman, não é. A gente te encontra. E crimes sexuais, por exemplo, quer dizer, a pessoa acorda cedo, vou fazer uma defesa dos homens, a testosterona é inerente a nós. Não tem um controle, não é uma chavinha que vira. Sim, mas a grande maioria dos homens não vai cometer crimes. Não, mas aí que entra o detalhe, a testosterona, ela passa a ser um potencializador do mau caratismo dele. Sim. Se ele é uma pessoa bacana, com a testosterona dele, ele vai procurar uma namorada, ele vai casar e a vida que segue. A testosterona é aquela que faz você levantar, o que tem para fazer, vou trabalhar, vamos fazer isso. A pessoa acorda cheia de energia. É o cafezinho, né? Tanto o homem, a mulher também tem testosterona, lógico que em níveis muito menores. Mas essa testosterona na mulher é que faz assim, o que tem para fazer? Vamos embora, corre, vamos fazer isso. Ela, né, corre para a vida. Tanto que quando você vê uma mulher que está muito apagada, né,
está muito, vamos dizer... Miudinha, né? Tá quietinha, né? Quietinha, é porque ela está com falta desse determinado hormônio, que, lógico, ele vai ser usado na mulher em taxas completamente diferentes, Sim. mas a mulher também precisa. E o que acontece? Você imagina o homem que está ali levantando para acordar, para trabalhar, para fazer as coisas, para resolver o dia dele, que é isso que esse hormônio vai fazer por ele, né? Não, resolve fazer o quê? Crime. É crime. Eu vou fazer um crime. Então, esse desvio de caráter, eu entendo que... Eu não gosto de colocar essa doença mental, porque quem pratica algo desse sabe o que está fazendo. Ele não vira a chavinha, clica, não sei de nada. Opa, acordei, nossa, o que eu fiz? Não é nada disso. Quando você pega um pedófilo, ele sabe muito bem o que estava fazendo. Planejou, ele já sabia que a menina passava ali, ele sabe tudo. Sabe tudo. Então, tem muita desculpa dentro da teoria da psicanálise, mas na prática não é assim. É sem vergonha, não vale nada. Sabe? Porque para acordar cedo, com a testosterona ou não, e para poder praticar essa maldade com uma menina que está indo estudar, está indo trabalhar. Fizemos recentemente uma, né, que mostra um pouco disso. A lei é dura, que deveria ser mais, sabe? Eu sou a favor de que a lei ela seja cada vez mais dura. Me entenda bem, Carla, o tempo está passando, as coisas estão a evolução e o calor dessa água quente está cada vez maior e a lei ainda continua fraquinha. Sim, tem que acompanhar um pouco, né? Existe um gap muito grande, né, na atualização das nossas leis. As pessoas pedem, precisamos de mais leis. Nós não precisamos de mais leis. Eu acho até que nós temos leis demais. Sim. O que acontece é que as nossas leis não estão atualizadas, né? E o que acontece? A gente não vive como vivia em 1940, 1950. Para quem não sabe, o Código Penal é dessa época. Você exatamente. Imagina? A gente vive no ano 2023. Nossa. Com muitas tecnologias, com muita atualização, com muita evolução. O crime, ele evoluiu, né? Então, assim, é muito complicado você não ter leis que acompanhem esses novos crimes, principalmente no que se trata ainda nesse universo digital, que eu acho que a gente ainda está engatinhando e muito. Mas eu queria lembrar aqui o Rinaldo, a gente até, quando a gente falou de final de ano, para vocês entenderem como o crime não tem nem parada e nem respeito. Nós temos uma amiga em comum, que é uma advogada criminalista, né? Gente, querida. uma querida, que sofreu um ataque horroroso na casa dela. Filha dela. Com a filha dela. Menor de idade. De uma violência absurda. E assim, a filha ainda fala assim, a minha mãe é advogada de defesa. Nem isso eles respeitam. Numa cidade de uma praia onde que todo mundo se conhece. Exatamente. Numa teoricamente tranquila. Uma casa de frente para o mar, onde recebe amigos, todo mundo é amigo, todo mundo se conhece ali. E aquela quadrilha achando que poderia fazer o arrastão nas casas. Foram de portão em portão. Esse portão está aberto, eu vou entrar. Aquele está fechado, amanhã a gente volta. Então, dela estava aberto porque faz parte da rotina. E 3 ou 4 entraram lá e fizeram o rodo, né? E graças a Deus, por isso aí a gente coloca anjo de guarda, tem que entender que anjo de guarda existe e você tem que chamá-lo. Nessas horas tem que chamá-las, porque as meninas eram 2 meninas menores de idade, 14 meninas bonitas, diante de 4... Duas adolescentes. 2 adolescentes, diante de 4, com respeito aos lobos, né? Os lobos são maravilhosos, a figura do lobo, né? E a caça, estavam na frente deles ali. Não fizeram nada, porém o crime do roubo seguido de violência Mas aconteceu. A violência, o trauma, ele fica, Imagina. Né? Mas só para dar uma boa notícia para vocês, essas pessoas todas foram encontradas, porque o que acontece, né? A nossa querida amiga acionou a polícia. E aí esses criminosos acham, a gente vai se dar bem porque estamos aqui no litoral. E é isso também, tem o crime da oportunidade, que ali tem um efetivo menor, policial, mas eles se deram muito mal. Eles esquecem que a solução desse caso foi feita por base aqui de São Paulo, né?
Exatamente. É isso que as pessoas A não gente trabalhou entendem. em São Paulo com as informações na praia e sou muito feliz que deu certo. E aí eu queria voltar de novo para a questão do final de ano, porque o que que acontece? Muitas pessoas elas se deslocam, né, para essas cidades do interior, É. cidades de praia, Então, e a litorâneas. gente abre dois espaços, né? Desde que eu me afasto da minha casa, porque o bandidinho pode também estar na cidade dele, porque ele sabe que a casa está vazia, e ele vai para a praia que a casa ela fica cheia de pessoas. Se tem cheia de pessoas, tem um monte de coisa que interessa. Parte desses bandidinhos, eles vão para a praia, porque sabem que podem se dar bem lá, e uma outra parte fica. Quer dizer, Rinaldo, e a Carla, e agora? Não faço mais nada? Não faz. Se organiza, a gente sabe que a tecnologia, infelizmente, a gente já falou 500 vezes isso, mas vamos falar 1000 vezes. Você tem que colocar sistemas de segurança, alarmes, câmeras, uma porção de coisa. Não adianta, mas eu sou antigão, eu sou modelo raiz das ações. Ok, então tem um bom cachorro, já que você é raiz. Porque ladrão tem medo de cachorro, né? Maravilhosa dica, é verdade. Cachorro, ladrão, morre Na de medo de verdade, cachorro. o criminoso ele tem medo de chamar atenção. E o cachorro começa a latir, você faz uma confusão, né? Porque o cachorro, quando late, ele não late assim. Eu gosto muito e entendo um pouquinho. Você pode reparar, quem é cachorreiro percebe o tom do latido. Pode ver. Pergunta para qualquer um. Quando o cachorro dá aquela latida aguda, tem alguém ali. Porque ele está desesperado. Ele quer avisar. Ele tá desesperado, avisando, ele não sabe o que fazer. Alguém entrou aqui. E dá aquela latida lá em cima. Quando ele late um pouco mais grave, ele está ali latindo à distância, tem alguém passando lá. Então o agudo já está aqui e o grave está lá, então eu estou me avisando. Então quem é cachorreiro entende a comunicação com o seu cachorro. E ele realmente afasta, porque é realmente o fato de chamar a atenção como um alarme. A pessoa pulou o muro, blé, 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 tocou o alarme, o cara foge. Um cachorro é um alarme. Aliás, os cachorrinhos pequenininhos que é um maior alarme, né? Eles Vocês pegam os pequenininhos, imagina, grita, né? Eles são histéricos. Histéricos. Tem umas raças pequenininhas, os caramelos pequenininhos, né? Eu tenho um pequeno, gente, mas ninguém pode chegar perto da gente. O cachorro fica desesperado. Aí depois que você, não, olha, acalma o cachorro, fala, não, é amigo e tudo, aí ele se acalma. Mas assim, ele tem sabe, ele tem aquele sentido, né, de proteção, que é tão bonito, né, do animal. Não, é espetacular. E eles sacam um pouco pelo cheiro também, sabe? Porque o ladrão, ele exala um cheiro, ele também está tenso, ele também está. Lógico. Ele está numa adrenalina. Alguns se motivam por uso de drogas, né? Para dar coragem, porque ele não é corajoso, ele é covarde, né? Então ele precisa de alguma coisa nesse sentido. Então ele libera um cheiro. Um odor, O odor. Para nós, quando está num momento máximo, quando a gente pega, vamos supor, a polícia pegou um deles, eles exalam, a gente sente o cheiro. A gente sabe o cheiro do medo deles, que perdeu, né? Mas o cachorro, ele tem um senso de faro inimaginável, sei lá quantos anos-luz na frente nosso, graças a Deus. Então ele percebe o cheiro. E aí reage para esse tipo de coisa. Então na praia, quando ocorrem essas viagens todas, a gente sabe o que dá dinheiro hoje, cara. Por exemplo, nesse fim de ano, dá o quê? Infelizmente, é celular. Celular. A famosa, como é que eles falam lá no Rio? A sua correntinha, como é que eles falam? Eles usam um termo. Me dá a sua corrente. Então a gente fala... colar, né? Evita. Tem moças ainda, às vezes, não percebem, ainda vão com cheiro de balagandãs. Evita um pouco, diminui um pouco as chances do sucesso deles. Você tem que minimizar um pouco. Sim. Então, então eles ficam passeando, o celular, não tem assim, os fogos de Copacabana. Faz um selfie, não é? Isso. Oi.
Aí passa pegou. Porque e eles leva andam embora. em bando, né? Andam de bando. Eles andam em bando. Então, o que acontece? E é exatamente para te deixar atormentado, atordoado, enquanto um pegou, o outro te empurra. Aí você não sabe para onde vem. Exatamente, é um aglomerado de pessoas. Só meia dúzia, né? E o que a grande maioria não entende é que quando você vai, não é o caso das grandes cidades que estão no litoral, como é o caso do Rio de Janeiro, ou ali, né, de Florianópolis, mas as cidades menores, porque o efetivo policial, inclusive, também é menor, né? Você não tem condição de ter gente em todos os lugares. E você sabe que eu acho que é um dos maiores erros das pessoas. A gente até conversou, a gente fez um programa aqui com vários hackers, né? E eles explicavam pra gente o que acontece. Hoje, todo mundo tem uma rede social, tá? E a grande maioria das pessoas deixa a sua rede social aberta. Ele falou, ok, tudo bem. Mas as pessoas postam. Então, elas avisam onde elas estão. Se elas estão viajando, se elas estão fora de casa, se elas estão em alguma festa. E é nesse momento que eles encontram as oportunidades. Porque muita gente marca, inclusive, onde é a sua casa. Então, a pessoa está viajando, está lá, sei lá, no outro país. A casa está sozinha. Está descoberta. Está descoberta. Então, assim, a pessoa posta foto dentro da sua casa. Então, ele sabe, inclusive, o que tem dentro da sua casa. E você deixou aberto. Então, mas aí a gente volta àquilo que a gente está agora, a questão da própria psicologia, é uma necessidade de mostrar, né? Exatamente, eu até entendo. Menos, né? É teu álbum de fotografia, você deveria ter o direito, né? Lógico, se você morasse na Noruega, na Finlândia, né? Nesses países, na Suécia, porque, né? O nível de criminalidade lá é muito baixo, né? Ou talvez no Japão. Mas eu acho que a gente precisa se precaver, né? Então, ou posta depois essa foto, quando você voltou, que você quer postar. Eu posso dar uma sugestão sempre, mostra depois que você fez, né? Nunca mostra online onde você está. Então, eu não consigo me segurar, eu tenho que postar, aguenta um pouco, posta o dia seguinte. Exatamente, porque... O dia seguinte já não bateu, já não gerou aquele timeline ou o espaço real. A geografia, puxa, a Carla está aqui. Não tem ninguém lá. Exatamente. Né? Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? E é isso que o criminoso, e o Rinaldo pode aqui explicar isso inclusive melhor, ele trabalha com a sua vulnerabilidade. Ele trabalha com a sua quando a gente baixa a nossa guarda, né? E a gente se expõe demais. A gente está sempre se expondo, se expondo, se expondo. Carla, esse pensamento meio forense é um negócio bem legal. Todo mundo deveria ter aula, acho que num colegial desse tipo de coisa, sabe? Para se ligar, né? Para se ligar. Acabamos de sair de 2, 3 anos de uma pandemia. As pessoas ficaram em casa. Como que eu me comunicava com o mundo? Então era rede social. Aí surgiu de Facebook, surgiu Instagram, agora o TikTok, a gente estava até falando agora há pouco disso, porque daqui a 5 anos, no máximo, vai surgir um concorrente, porque elas vão se transformando. Tem várias, tem o Twitch, tem o Kawaii, tem o que não falta até brincamos do Kawaii, que eu acho que eu falei que é mineiro, né, Kawaii, né, mas não é mineiro, não. E, então, essa necessidade de socializar deixou as pessoas extremamente vulneráveis. Só que é uma socialização virtual. A grande maioria, se o mundo fosse o Instagram, o mundo era lindo. Sim. Estaria muito legal. Puxa, vivemos num mundo bacana, mudamos de planeta, fomos para o outro. Vamos para Nárnia. Fomos para Nárnia, né? E trancaram o armário. O armário. E só que não é bem assim. A coisa, ela é dita sempre para mostrar que eu sou feliz, maravilhoso, a menina tem o corpo mais bacana, só que ela está gerando um monte de insatisfação, porque não é todo mundo que nasceu com a chuteira do Neymar, ou com o corpo de sei lá de quem. Não é assim. Tudo bem, é treino, tudo bem, a pessoa pode treinar igual, não vai conseguir, porque cada um tem um talento, você precisa entender o teu, qual que é o teu. Para de imitar os outros, né? Hoje você fala com as moças, tudo parecida, né? Tudo parecida. Botaram um padrão e todas seguem o padrão. Nariz, olho, sobrancelha e boca. Poxa, que legal, né?
mas não é legal. Até uma história engraçada, posso te contar? Pode, lógico, Foi conta. aconteceu na China. Pô, a China tem chinês pra caramba lá, né? É uma loucura lá, né? São bilhões. Nossa, uma loucura. E aí, um chinês muito rico, né? Ele foi casar com uma chinesinha linda, parece aquelas meninas de cristal, sabe? Essas bonequinhas. Aí tiveram um filho e nasceu uma criança, com perdão da palavra, não era muito bonita. E o cara falou, mas o que acontece? Eu sou bem apessoado, e a chinesinha... Linda também. E linda, só que aí, nesse instante, ele foi ver o passado dela. Ela era completamente diferente. Ela fez cirurgias plásticas. Tudo. Só que a genética não mente, né? É. A gente não dá para você fazer uma plástica no seu cromossomo, né? A criança nasceu e ele entrou até com uma ação porque ela tinha enganado ele, né? Eu acho que eu vi esse caso, Não, né? Ele é- queria ressarcimento. Isso. Porque ele se sentiu enganado, que ela Então, tinha mudado a aparência dela. E ele casou com aquela aparência, imaginando que ia ter filhos daquela coisa e não teve. Mas é um doido também, né? Mas eu Muito. entendo onde você quer chegar. A gente vive num mundo, né, da mentira. É mentira. Na verdade, é onde tudo parece perfeito. E isso cria uma grande... eu acho que a gente cria uma distorção. E isso, inclusive, corrobora muito para a cabeça dessas pessoas que são criminosas, porque elas começam assim, eu quero ter aquilo também. Mas também sem fazer o menor esforço, né? Porque o criminoso, ele quer Não. ter sem fazer esforço, Não, ele não né? quer trabalhar para ter, né? E você fala assim, não, mas aquela pessoa trabalhou muito para ter o que ela tem, Claro. né? Não, mas ele quer ter na facilidade. Ele quer ser popular como o outro é. Como é. E você sabe que uma vez eu tive com um juiz da infância e da juventude lá no Rio de Janeiro, e eu até estava conversando sobre a questão dos adolescentes no crime. E eu, né, falando, gente, mas é um grande absurdo, né? Porque o crime organizado fica cooptando esses rapazes, né? E ele virou e falou assim, olha, você está com uma visão muito errada. Eu sou juiz da infância e da juventude. Não é o crime que vai cooptar, são eles é que vão atrás do crime. Porque eles querem ter uma boa vida, de forma muito fácil. Então, tem esse paradoxo, né? Tem esse primeiro... Olha o que nós estamos fazendo com a cabeça desses adolescentes. Que eles chegam a querer fazer parte do crime organizado. Porque eles entendem que dessa forma eles vão conseguir... Serão populares. serão populares, vão conseguir ter uma vida mais fácil. As meninas gostam de vão gente com aquele conseguir perfil. crescer, vão conseguir ter dinheiro. Mas eles não estão entendendo que eles estão entrando para o crime. E uma vez que você está dentro do crime, você caiu na máquina de moer carne do Estado, acabou. Estou errada? Não, não, não. Deixar bem claro, uma vez que você caiu no sistema, o seu nome, o seu RG, se Deus quiser, o governo federal, eles vão finalizar essa troca desse documento, que vai ser um documento único nacional, Isso. que vai ser baseado no CPF. Seu nome nunca mais sai do sistema. Mas eu entro com habeas data, ok, mas para nós da polícia a gente pesquisa, seu nome está escrito lá, tráfico de droga, nananana. Então não acha que o crime não compensa. É uma questão de tempo. Sua hora vai chegar. Não é... A polícia, eu acredito nisso, vou repetir onde for. O primeiro ato dos direitos humanos é a polícia. Porque os direitos humanos é dado pelo raciocínio de que a vítima tem que ser protegida. Eu trabalho com o pensamento da vítima. Eu posso entender por que o fulano fez aquilo? Posso, mas a lei é muito mais forte do que o meu entendimento. Eu não quero justificar o que ele fez. Eu posso dar um café para ele, é o que eu faço. Trato bem? Trato. Mas a lei é dura, ele vai pagar. Mas eu tenho que cuidar da vítima. A vítima é o nosso interesse. Então, todo policial, ele é humanista. Então, não tem estatística. O povo adora fazer estatística, sabia? Ama fazer estatística. Nossa, e parece que justifica, né? Então, já que justifica, faz uma estatística de bons aconselhamentos que a polícia faz. O policial que fez um parto na rua, coloca. Quando para alguém... vem cá, para aquele menino de rua. Não, assim, Aí você dá aquele conselhozinho. A polícia, Rinaldo, ela é até uma coisa importante que as pessoas saibam, os maiores doadores de sangue do nosso país são policiais.
O sangue é? bom, né? Não, mas olha assim, porque já está dentro, né? Está incutido dentro da cabeça deles. Muitas pessoas que poderiam ser doadoras de sangue não doam sangue. Mas os policiais doam. Durante muitos anos, principalmente aqui no estado de São Paulo, quem fazia, né, quem cuidava da questão de levar o aleitamento materno, né, eram policiais também. Então, assim, existe todo um trabalho que é feito, um trabalho social que é feito pela polícia, eu concordo com você, que não é mostrado. Tem que mostrar mais que eu acho que, eu digo por mim, e eu já vi muito isso acontecer, quando a polícia vai, vamos supor, numa escola, poxa, numa boa, a criançada fica louca. Eles adoram. E parece que tem um time ali, um tempinho ali, tem um instante ali que parece que desvirtua. Que aí entra naquilo que você falou. Do meu estágio infantil de buscar heróis e buscar aquela figura, que às vezes para PM é a fada, para a Polícia Civil é a investigação, que são os filmes. Mas tem um momento ali que ele dá uma virada, que é a chavezinha. Tec. Que é onde ele acha que ele tem que ser popular, que é onde o ídolo passou a ser aquele que é o criminoso. Existe uma loucura também, né, que precisa ser estudada, né, por esses profissionais da área de psicologia, que é a paixão que alguns criminosos, né, causam em algumas pessoas, né, porque tem pessoas que são alucinadas por criminosos. A gente sabe que aqui no estado de São Paulo, um dos maiores recordistas de carta, na verdade temos dois, né, um é o maníaco do parque, eu não sei como é que alguém quer se corresponder com aquele homem. Manter intimidades. Porque, né? além de tudo, ele é uma pessoa feia, mas eu digo feia por dentro. O que ele fez é horrível, o que ele fez com aquelas mulheres, mas tem mulheres que querem se corresponder. Aí tem uma que casa com ele, depois se arrependeu. Nossa, mas ele é uma pessoa estranha. Poxa, obrigado, jura? Hein? A pessoa vem com bula. Nossa, bula, sério? Bula. O que aconteceu, né? O outro é o Marcola, ele gente. Ele queria me levar para dar uma volta no parque. Poxa. É o rei do crime organizado, entende? O que é uma questão para ser realmente muito estudada. O que leva uma pessoa a querer se conectar, né, com esse tipo de criminoso? Você sabe que esses roteiristas, eles conseguem, roteiristas de filme, eles conseguem pegar umas mentes assim, aí faz o personagem, né? Você viu o Coringa, né? O Coringa tem a Arlequina. Ela era uma médica, psiquiatra, que cuidava do Coringa. Que cuidava do Coringa. E ela se apaixona por ele. Quase um complexo de Estocolmo, né? Que se apaixona não pelo autor do crime, mas pelo próprio criminoso, né? É bem complexo esse tema. Porque como é que você consegue entrar em intimidade? Eu posso gostar do Coringa, mas eu tenho o Batman, hein? Não esquece. Sabe? Então, é muito complexo. Eu não consigo me imaginar, ou pessoas próximas minhas, porque se tiver algum, eu vou falar para ele, cai fora. Ou se tiver uma amiga minha alucinada, caia fora. E você sabe que no ano passado, tem um caso que aconteceu nos Estados Unidos, um caso que está bastante famoso, está sendo muito falado, porque ele chocou uma região ali de Idaho, não sei se você chegou a acompanhar, que foi um assassinato de estudantes na Universidade de Idaho. Acompanhei. O que é muito triste é que a pessoa que cometeu esses crimes era um estudante PhD na área de criminologia, o Brian Cronenberg. E assim, olha só, se um estudante de criminologia, que é um cara que, né, que de verdade conhece, né, que ele vai e estuda, é um conhecedor, é um estudioso das técnicas forenses, comete erros, você criminoso, que você não vai ser pego? Ele foi pego. Foi pego. Ele deixou na cena do crime a bainha da faca com a digital dele no botão e aquelas facas de caça. Eles gostam, tem uns negócios grandes lá, né? Ele foi com o celular dele, então as herbes pegavam ele, colocavam ele no local do crime e ele foi capturado pelas câmeras de segurança, o carro dele. Ou seja, isso é um PhD, hein? Que estuda criminologia. Ele foi pego, país gente. Moderno, ele está preso. Está preso. Para esse país moderno, que é quase um videogame, né? A polícia americana, né? Eles têm... As câmeras, elas estão conectadas completamente com a polícia. Aqui tem que pedir, né? Dá para dar para imagem? Aqui tem que pedir. E ainda solicitar para o juiz. A excelência, precisa daquela imagem.
Aí ele oficia, olha, preciso da imagem. Aí ele manda. Demorou dias, né? Lá nos Estados Unidos, não. É praticamente todos eles ligados. Ajuda bastante. Então, mas pega num país que esse tipo de mente é parecida em vários países do mundo, né? Tem países que o cara se dá bem. Mas o que eu quero dizer, assim, o criminoso, por mais que ele se prepare, ele acaba cometendo erros Eu também. acho que ele quer ser pego. Então, eu acho que ele faz tudo, ainda mais esses caras que é completamente, tem um QI alto, né? E ele quer mostrar que ninguém pega ele. Então, eles gostam de criar situações e dizer, olha, vocês não me pegaram. É como, sabe esses pichadores? Então, eu vou lá em cima, no 22º andar, e vou lá pichar a parede e falar assim, ninguém me pega. Ele quer ser pego. Ele quer provar que ele é melhor que você. Quer. Ele quer ser o Coringa e o outro quer ser o Batman. O Coringa ninguém pega. Então ele tem uma mente que fica desafiando a coisa. Só que para chegar num nível de matar as pessoas, desculpa. Eu tenho até uma cena que eu vi, ele estava com o pai dele dentro de um carro. Aí Isso, porque ele volta, né? Ele comete esse crime em Idaho e o estado que fica ali ao lado dele, que é Washington, né, que tem a capital Seattle, não é Washington DC, mas é Washington que está aqui na costa oeste, ele vai viajar, porque ele estudava na Universidade de Washington, ele viaja com o pai, ele cruza o país porque ele vai para a Pensilvânia, que fica na costa leste. E quando a gente está falando dos Estados Unidos, é um país tão grande, de dimensões continentais, como o Brasil. Só que o Brasil, ele está mais aqui na vertical e os Estados Unidos mais aqui na horizontal. Então, ele vai cruzar de ponta a ponta. Ele vai andar mais de 3.000 quilômetros com o pai, depois de ter matado 4 pessoas. Ele estava criando respostas jurídicas, né? Viajei com o papai, olha... Não, e ele ainda comete mais um outro erro, porque ele resolve que ele vai limpar o carro dele, e ele usa luvas cirúrgicas. E o que acontece? Lá nos Estados Unidos, as casas, né, elas às vezes não têm nem uma cerca, porque dependendo do lugar onde você mora, é muito tranquilo, né? Então, o seu vizinho está olhando o que você está fazendo. Então, o vizinho achou estranho. Por que uma pessoa está limpando o carro com luva cirúrgica? Ou seja, e sabe o que é o pior de tudo? Me lembrou um pouco da Suzane, né? A Suzane von Richthofen. Ele queria eliminar as digitais dele no carro dele? Mas qual é o problema de ter digital dele no carro dele? Você entende aonde eu quero chegar? Porque não é... Eu lembro muito bem do perito do Salada falando, mas qual é o problema de eu encontrar cabelos digitais da Suzane na casa dela ou do namorado que eles frequentavam? É muito normal. A mesma coisa. Então, mais um alerta que ele próprio criou para si mesmo. A mesma coisa no caso da Suzane, que colocou meias, né? Tipo, colocou aquela meia na cabeça para o cabelo não cair, porque ela assistia, gente, CSI. Então, ela queria assistir CSI. Então, ela se achou assim, né? Olha, eu sou o supra-sumo da inteligência. Eu não vou deixar pistas e vestígios. Imagina. Só que todo mundo comete um erro, né? E aí a Suzane, os erros da Suzane chegam a ser até... O crime dela é bárbaro, mas os erros são ridículos. Primeiro, uma nota de motel. Quem que pede nota em motel? Assim, realmente, me dá... Devia ser a nota 0001. Imagina a moça do caixa. Oi, dá uma nota fiscal, a menina falou, que isso? Não é? Você vê... Bom, e ela vivia numa casa que era, né, os pais ali muito certinhos, muito organizados. Alemães, né? Exatamente. A mãe, ela guardava uma pilha de sacos plásticos, né? Que era perfeitamente organizada aquela pilha. E um desses sacos estava na cabeça da mãe, porque como eles não conseguiram matar a mãe imediatamente, eles colocam, né, o pano e tentam asfixiar ela com o saco plástico. E esse saco plástico dessa pilha estava lá, a perícia consegue comprovar. Só que você imagina uma pessoa, um criminoso, vai pegar, vai derrubar todos os sacos, concorda? Só uma pessoa que morava naquele local saberia como tirar sem desmontar uma pilha. Então, aquela que se achou tão inteligente, não vou deixar pelos e cabelos e digitais na minha própria casa, comete erros idiotas. Erros primários. Primários, E agora ela foi solta, né?
Tá solta. Aí a discussão chega num ponto que é feio. Mas você comentou alguns detalhes que eu quero que as pessoas entendam. O vizinho viu e avisou. O vizinho participou. Então, a sociedade, ela tem que trabalhar junto com a polícia. Não adianta você achar que seu vizinho chegou ensanguentado, com o carro da frente, o vidro da frente amassado. Ele atropelou alguém. O cara desce totalmente alcoolizado. O carro amassado, cheio de sangue, ele também. E você, ele atropelou alguém. Ele matou alguém. E crime de trânsito motivado por álcool, no meu conhecimento, é doloso. Ele não tinha intenção. Bebeu, tem a intenção de qualquer coisa. De arrumar briga, esfaquear, atirar e dirigir e matar. Porque ele perde o controle, Total. né? Então, mas ele não tinha. Tem sim. Tem. Porque eu já vi famílias indo embora por causa de um bêbado que não valia nada. Ele bebeu, matou pai, mãe e 2 filhos, atropelou todo mundo. E foi para casa o cara. Porque estava bêbado e não teve a intenção. Né? Foi uma briga aquele dia. É isso que as pessoas precisam entender, né? Elas acham, não, mas eu só bebi um pouco. Não tem um pouco, porque o álcool também, né? Conversando até com médicos, ele vai reagir diferentemente de pessoa para pessoa. E aí todo mundo fala, mas essa coisa da tolerância zero. Mas precisa ter tolerância zero, porque eu não sei como é que ele vai reagir em você, como é que vai reagir no outro. Então tem que ter a tolerância zero. Porque o que eu faço uma lei para cada um, né? Não, e se fosse o seguinte, quem morresse fosse o desgraçado que bebeu, que ele resolveu realmente acabar com a vida dele, o problema tá beleza. Não é. Na grande maioria das vezes é uma pessoa inocente que passou na frente, no caminho, cruzou o caminho daquele infeliz, casos, né? Sim, a gente acompanhou vários, a gente casos, gravou vários. Com o pessoal da Polícia Militar, inclusive fazendo resgate, SAMU, é muito triste. Eu acho que agora com a chegada dos Ubers da vida aí, né, 99 e tal, ajudou bastante, porque as pessoas começaram a ter um pouquinho de consciência. Hoje eu vou beber, então eu vou de Uber. Ótimo, que maravilha. Não, né? Eu acho que, graças a Deus, Rinaldo, muitas coisas mudaram. Eu sou de uma época, e você também, que as pessoas não usavam... Eu sou jovem. As pessoas não usavam cinto de segurança. Nossa! Lembra? Nossa Senhora. Então, assim, hoje na minha cabeça é inimaginável não colocar o cinto de segurança. Não é? Porque quando você não faz isso, você está escrevendo ali, burra, né? Você é burra, porque o cinto é para te proteger. Entende? E assim, numa boa, o que custa você colocar o cinto? E eu adoro esses carros, né? O meu é um que não dá partida se eu não tiver de cinto. É lógico que você pode ir lá pedir para desligar isso, mas eu falo, não, eu quero que o carro não ande mesmo se você não tiver de cinto. E quem está no banco, lateral, se não colocar, o carro fica pitando, que vai te infernizando até a pessoa colocar o cinto também. Ele está protegendo ali a sua vida, mas a gente vem dessa época. Então, hoje, é inimaginável na minha cabeça não colocar o cinto. Eu acho também a questão da bebida, no começo, muitas pessoas foram reativas, é o meu direito. Mas isso... Não é que nem fumar, lembra? Fumar Exatamente. dentro dos lugares, isso gera um custo enorme para o Estado, porque assim, quando você ia olhar os números de gastos, né, inclusive na saúde pública, eram de pessoas atropeladas, por pessoas bêbadas, né? Tem até um impostozinho que a gente paga, que é o DPVAT, né? Exatamente. E aí o que acontece? As pessoas hoje já estão mais conscientes, então elas deixam de beber para... dirigir. Ou se alguém vão... não bebe, os outros bebem, quer dizer, alguém que está no piloto fica sóbrio. Ou se beberem, vão com um desses carros de aplicativo, acabou. Que tá assim, tem sempre, né, minha filha fala assim, é o amigo sóbrio. Amigo sóbrio, tem que ter um amigo sóbrio, então quem vai ser, né? Não, eu apoio essa ideia completamente, o amigo sóbrio. E tem sempre um que não gosta muito de beber, sabia? É verdade. Tem sempre um, não é? Às vezes ele vai, vou beber porque está todo mundo bebendo. Mas ele não gosta. Então vamos apoiar. É legal ter um amigo sóbrio, ó, tá vendo? Vamos fazer o amigo sóbrio, esse é o cara. Apoiem o amigo sóbrio. Paguem para ele um suco de laranja, né? Dá uma coxinha, que ele gosta, ele vai gostar, sabe? Ele não vai ficar chateado. E ele vai ser boa companhia, né? Vai ser sensacional, né?
Já que se o carro for dele, vocês pagam a gasolina. Exatamente, mas é isso que a gente tem que pensar, né? Nessas questões que estão todas completamente relacionadas com o final do ano, que é o aumento de pessoas que bebem, aumento de pessoas que querem se sentir mais livres, né? Aquela coisa, né? Vai acabar o ano, eu tenho que fazer tudo. As pessoas ficam loucas, né? Só virou um dia, né? Virou um dia. Aí já começou o ano, começa tudo de novo, todo mundo tem que trabalhar. E a gente tem que estar bem. E tem que estar numa sintonia muito legal. Eu acho que eu participo, essa é a forma que eu falo dentro da minha casa, que todos tenhamos todos os dias sejam um Natal, sabe? Porque achar que o Natal eu fiquei bonzinho, no dia seguinte já virei capeta. Aí chega no Réveillon, eu sou o cara mais bacana do mundo, no dia primeiro você já faz besteira. Não é bem assim, né? Você tem que ter uma energia contínua e que funcione. Porque a hora que chega a sua hora, ela vai chegar. Vai chegar. Né? Então não vamos acelerar um pouco esse processo. Não, eu acho que a gente tem que entrar numa vibe de uma energia um pouco mais amena, da gente fazer a nossa parte, cada um fazer a sua parte. Independente de opiniões, de um monte de coisa. Tem que valorizar o passado. Eu sou o que sou por causa do meu pai, que tem 90. Você é o que é por causa do seu pai, acabou de falecer, mas pela sua mãe. Então a gente não pode achar que o antigo não existe. Nossa! Não, os nossos ancestrais são muito importantes. Muito, muito. Essa ideia da própria mulher, que hoje em dia ela ganha espaços tremendamente, mas eu vou valorizar. Vou dar uma nota 10 para minha avó, para sua avó, para a bisavó de vocês. Nossa Senhora, Ave Maria, aquela mulherada era danada. Ali chegava junto. Não tinha muitos direitos, mas faziam tudo. Hoje criaram os direitos e vamos seguir em frente. Né? São muito importantes, né? Nossa, como é que eu vou valorizar? Minha avó, ela nasceu em 1911. Você imagina, em 1930, ela pulou a janela. Ela era uma branquinha, leite. Ela pulou a janela com a mala e foi atrás do amor da vida dela. Olha só que mulher fenomenal. Nossa, ela chamava Amélia, então a gente cantava para ela, dos netos, né? Amélia, que era, por causa desse, ela pulou a janela e foi atrás do amor da vida dela. Tá em vendo? 1930. Ninguém segurou essa mulher. Não. Você imagina a pressão que ela não sofreu. Parabéns para ela, para a Amélia. A dona Amélia. Inspiradora. Então, a gente fez aqui o nosso esquenta de começo de ano, trouxemos aqui alguns assuntos, e aí nós vamos para as próximas semanas trazermos aí pautas mais fixas, vamos trazer os assuntos que interessam a todos vocês. Rinaldo, seja muito bem-vindo, que o ano de 2023 seja um ano bom para todos nós, seja um ano generoso, né? Que a gente consiga trazer agora um pouco de calmaria para o nosso país, né? Eu acho que nós todos precisamos disso, né? Para os estados aí, é o que a gente deseja. E a gente vai deixar aqui de novo as redes sociais do Rinaldo, quem quiser entrar em contato, quiser tirar dúvidas sobre as questões da polícia, ele é a pessoa correta. Fica aqui também as nossas redes sociais, o nosso e-mail, que é o op@medialento.com.br, e a gente espera você na próxima semana.